Olá, meu nome é Isabelle e nosso trabalho é sobre influenza. Essa imagem eu peguei no site Saúde Brasil e está escrito assim: Saúde Brasil contra a influenza. O que é influenza? A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. Uma pessoa pode contraí-la várias vezes ao longo da vida e, em geral, tem evolução autolimitada. Porém, em alguns casos, pode evoluir para uma forma grave. Usei essa imagem só para introduzir o assunto. Eu vou falar um pouco sobre o histórico e dados epidemiológicos e achei importante fazer uma breve definição da doença. Em 2009, o mundo foi surpreendido com casos de uma doença na América Central que teve proporções pandêmicas. Era influenza, especificamente H1N1, conhecida também como gripe suína. Embora essa doença, influenza, tenha tido bastante visibilidade em 2009, é uma doença antiga. Há sugestões de que Hipócrates a tenha descrito no século V a.C. Há muitas documentações que relatam a ocorrência de surtos de doenças que podem ser cogitadas como de influenza. Em termos de publicações científicas, já conseguimos encontrar menções à influenza desde cerca de 1650 e também a possibilidade de pandemia de influenza desde 1590. Aqui tem alguns exemplos de relatos de ocorrências de influenza ao longo da história. E o que se sabe hoje da doença? Sabe-se que o vírus tem elevada transmissibilidade e elevada taxa de hospitalização. E sabe-se que o grupo de risco são os idosos, crianças, gestantes, portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e imunodeficiência. Como está a situação no Brasil? Os surtos têm sido bem controlados devido à ocorrência da vacinação. Aqui no nosso país, todo ano tem campanha de vacinação contra o vírus da gripe, direcionada principalmente aos idosos, pois o vírus tem várias combinações e alta possibilidade de rearranjo, sempre surgindo como um novo tipo, podemos assim dizer. Então, ao longo desses últimos anos, teve criação de sentinelas, que dentre tantas funções, uma delas é a identificação de vírus respiratórios presentes no país. Falando um pouco sobre a influenza no mundo, desde a gripe suína, a OMS e os países que fazem parte do Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza estão sempre aprimorando suas estratégias, buscando o melhor preparo possível para os próximos eventos pandêmicos. Em 2019, a OMS criou uma estratégia global de controle da influenza que compreende até o ano de 2030, buscando controlar a influenza sazonal nos humanos e entre os animais, uma tentativa de se defender de uma próxima pandemia. Tudo isso perpassa por melhorias na prevenção, como incentivo à vacinação, aperfeiçoamento dos diagnósticos e uma importante vigilância. Trouxe alguns gráficos para analisarmos juntos. Então, à esquerda temos aqui a frequência de casos, à direita temos o dado de letalidade, as barras claras representam o número de casos e as barras escuras, o número de óbitos, de 2009 a 2018. Em 2009, embora tenha sido o ano da pandemia, nós percebemos que a letalidade teve um baixo coeficiente de letalidade, porque a letalidade é o coeficiente do número de óbitos pelo número de casos. Isso se justifica porque o número de casos foi muito elevado em comparação com o número de óbitos, então a taxa de letalidade foi baixa. Já em 2018, a taxa de letalidade foi alta, porque o número de casos se aproximou do número de óbitos. Aqui é a incidência de síndrome respiratória aguda grave causada por influenza no ano de 2020, e nós observamos que as faixas etárias mais atingidas são as crianças de 0 a 4 anos e os idosos. E no que se diz respeito à morte por síndrome respiratória aguda grave causada por influenza, nós observamos que os idosos são os mais atingidos, acima de 60 anos, reforçando a importância da vacinação. Embora estejamos ainda no início de 2021, ainda temos poucas semanas epidemiológicas, achei interessante trazer esse gráfico que demonstra, que a incidência de síndrome respiratória aguda grave por influenza continua maior nas crianças de 0 a 9 anos e acima de 60 anos, até de 50 a 60 anos, acima de 60 anos, e no que se diz respeito ao óbito, os idosos são os mais atingidos, reforçando mais uma vez a importância da vacinação. No contexto global, a atividade de influenza permanece em níveis abaixo do esperado para esse tempo, mesmo que ainda estejam ocorrendo testes em alguns países e até testando mais, mesmo assim, a influenza está com níveis baixos. Oi, meu nome é Milene Cardoso e eu fiquei responsável por falar sobre o agente causador e os fatores de risco. A influenza ela tem como agente etiológico o mixovírus influenzae, também conhecido como vírus influenza. Esses vírus tratam-se de partículas envelopadas de RNA de fita simples e segmentada e pode ser dividido em 4 tipos. O tipo A são encontrados em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. O tipo B, ele infecta exclusivamente os seres humanos, o tipo C infecta humanos e suínos, e o tipo D não são conhecidos por infectar ou causar a doença em humanos.
Apenas os tipo A e B têm relevância clínica em humanos, sendo os vírus de tipo A o que apresentam maior variabilidade e, portanto, são divididos em subtipos de acordo com a glicoproteína de superfície, denominadas hemaglutinina e neuraminidase. O material genético do vírus influenza é fragmentado e é isso que suscita uma alta taxa de mutação que ocorre de forma independente durante a fase de replicação, e a consequência é que frequentemente há a inserção de novas variantes virais para as quais a população não apresenta imunidade, visto que a infecção prévia por determinada cepa confere pouca ou nenhuma proteção contra os vírus de manifestação mais recente. Os vírus influenza eles estão sujeitos a dois tipos de variações antigênicas: as menores, que estão associadas a mutações pontuais nos segmentos do genoma viral que resultam em mudanças nos aminoácidos que compõem as glicoproteínas de superfície, e as maiores, que estão associadas à completa substituição de um ou ambos segmentos do genoma viral. As variações antigênicas maiores são as causas para as grandes pandemias, como a gripe espanhola, asiática e a de Hong Kong. Como não detém de muitos reservatórios animais, os vírus influenzas de B e C não dispõem de grandes variações genéticas. Devido às anuais epidemias de gripe e ao risco de novas pandemias, fez-se necessário o monitoramento epidemiológico do vírus influenza. As cepas são coletadas em diferentes regiões do globo e são categorizadas e catalogadas seguindo um código oficial da OMS que se baseia em 5 tópicos. Embaixo eu vou usar um exemplo para poder explicar. Aqui nós temos a cepa A/Sydney/5/97H3N2. Isso significa que é uma variante do tipo A de origem humana isolada na cidade de Sydney em 1997 com antígenos de superfície H3N2. Lembrando que quando não é especificado, o vírus é de origem humana. Conforme os dados são obtidos em todo o mundo, a OMS ela vai reunir um comitê para oficializar a advertência das cepas dos vírus que deverão ser adicionadas na composição da vacina, para que na próxima temporada de gripe haja uma formulação apropriada. A dificuldade para o controle de vírus se dá porque ele é espalhado por gotículas de aerosol causadas pela ação de tossir, respirar e falar, e também pela existência de diversos reservatórios animais, principalmente aves e mamíferos, o que possibilita o reagrupamento entre genes de vírus que infectam seres humanos e animais. Por consequência dessas características de alta variabilidade, capacidade de adaptação e a facilidade de adaptação, a influenza tem posição de destaque entre as doenças emergentes, provocando recorrentes epidemias que iniciam de forma brusca e atingem o pico em 2 ou 3 semanas, com duração total de 5 a 8 semanas, ou seja, ela atinge quase toda uma faixa etária num pequeno espaço de tempo. O período de incubação da influenza varia de 1 a 4 dias e uma só pessoa infectada pode transmitir para um grande número de pessoas suscetíveis. E para uma tentativa de prevenção é recomendada a vacinação anual, a qual tem como uma das estratégias priorizar os indivíduos com condições e fatores de risco para a complicação por influenza. E aqui nós temos uma tabelinha que demonstram todos esses fatores de risco que podem levar a complicações por influenza. Olá, eu sou Matheus Melo e irei falar um pouco sobre os sintomas de diagnóstico por influenza vírus, né, de influenza vírus. Vimos anteriormente que o vírus influenza ele possui algumas variações, como A, B e C, e que, além disso, a variação A do vírus possui subtipos, como HN1, H2N2 e H3N2. Só por aí a gente já pode ver a complexidade, né, que é o vírus, né? E já os sintomas, como vamos ver nessa imagem, incluem tosse, secreção nasal ou coriza, febre, que pode estar em 38 e 40 graus, dores musculares, dor de garganta, cansaço ou fadiga, né, dor de cabeça, e também pode apresentar náuseas, dores abdominais, diarreia e fotofobia. Com esses sintomas, já dá para perceber que eles não são tão específicos, né, e se assemelham bastante com um resfriado comum. Aí, com isso, conclui que não é o suficiente para distinguir, né, que é identificar, como é que não é o suficiente para confirmar a doença, já que se assemelha tanto com o resfriado comum. Aí entra, né, o diagnóstico clínico laboratorial para detecção e confirmação, né, dessa enfermidade. No diagnóstico e detecção dessa doença, ele pode ser utilizado métodos, né, que vão dar mais especificidade e sensibilidade, né, para confirmar o caso, se é de influenza ou não, se é apenas um resfriado comum ou alguma outra enfermidade. Dentre esses métodos, pode ser utilizado o método sorológico, que consiste, né, no método de identificar uma infecção aguda, que aí ele vai
olhar não, vai analisar os níveis, vai detectar e analisar os níveis de anticorpos como IgA, IgM e IgG. No método de cultura de vírus é coletada uma amostra, né, que vai ter, né, vai conter o vírus, e a partir dessa amostra, né, vai ser isolado o vírus e em condições laboratoriais vai ser replicado para poder ser analisado e confirmar a doença. Além desse método, tem o método de detecção de antígeno, que consiste na utilização de testes rápidos ou comerciais, com amostra também, com a utilização também de amostra de paciente. E somado a isso, também pode se utilizar o método de detecção de genomas, né, que é feito através da técnica de PCR. E é isso sobre o diagnóstico e detecção, né, do vírus influenza. Sou a aluna Catherine Gonçalves e vou falar sobre tipos de tratamentos e métodos preventivos. O tratamento adequado para casos mais tranquilos são repouso e hidratação. Agora, casos mais graves, os antivirais disponíveis administrados são amantadina, rimantadina, oseltamivir, que é conhecido como Tamiflu, e, por último, o zanamivir. Entretanto, com o tempo, surgiram amostras virais resistentes e o uso da amantadina e rimantadina não são tão disseminados, então se usa o antiviral Tamiflu, pois ele é o padrão ouro. Agora eu vou falar sobre a prevenção. A vacina é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação do vírus influenza, reduzindo o agravamento da doença. A seguir, será mostrada as vacinas disponíveis na rede. Na pública, tem a vacina trivalente. Já na privada, é a vacina quadrivalente. Em relação à rede privada, não encontrei preços da vacina em fontes confiáveis. A vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações em 1999. Em 2020, foi realizada a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 23 de março a 22 de maio de 2020, sendo o dia 9 de maio o dia D de mobilização nacional. Aqui vai a estratégia de vacinação. Criança de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhador de saúde, gestantes, povos indígenas, indivíduos de 55 anos a 59 anos de idade, indivíduos de 60 anos ou mais de idade, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Além, claro, a vacinação, que é bastante importante e indispensável, temos que ter alguns cuidados no nosso dia a dia, né? Que são lavar as mãos frequentemente com a água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar ao chegar da rua e após tocar objeto. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Não use medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. Oi, meu nome é Marcele e eu vou falar sobre o histórico da vacina. Como já foi dito, a melhor forma de prevenir a gripe é se vacinando, mas o vírus influenza passa por constantes mutações. Por isso, a Organização Mundial de Saúde criou o Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza, que é uma rede global de laboratórios que tem o objetivo de alertar as mudanças do vírus influenza na população mundial e assim consegue manter a eficácia das vacinas. Inclusive, no próximo dia 26 de fevereiro, a OMS vai fazer uma reunião para informar sobre o que deve conter na composição das vacinas contra a influenza no hemisfério norte. E dessa forma, a vacina pode ser produzida a tempo de chegar à população antes do inverno. Em setembro, terá outra reunião com o mesmo intuito, só que para o hemisfério sul. Mas as coisas nem sempre foram assim, porque até a década de 30 pensavam que a gripe era causada por bactérias.
Então, somente na década de 40, os pesquisadores Jonas Salk e Thomas Francis Jr. desenvolveram a primeira vacina inativada contra a influenza, e ela foi usada para proteger as tropas americanas na Segunda Guerra. Outro ponto importante sobre a vacina foi em 2009, onde a OMS declarou pandemia de influenza A H1N1. E porque o vírus já era conhecido, assim como a sua prevenção e seu tratamento, e também por haver campanhas de vacinação em alguns países, todo o processo foi relativamente mais rápido. E a vacina foi cultivada em células para agilizar todo o processo. Além das vacinas inativadas, há também vacinas recombinantes e atenuada, que é em spray. Aqui no Brasil, as vacinas inativadas trivalentes são produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a Sanofi Pasteur. O Butantan também tem desenvolvido uma vacina tetravalente e uma contra a influenza A H7N9. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e o Instituto Evandro Chagas, no Pará, são centros de referência de influenza e fazem parte do Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza. É isso, vacinem-se. E nessa etapa da apresentação do projeto, é importante sistematizar o quadro clínico da infecção do influenza, que se dá pelo comprometimento das vias aéreas superiores, que vai provocar dor de garganta, tosse, rouquidão e sintomas sistêmicos como mal-estar, cefaleia, calafrios associados à febre, geralmente com duração média de 2 semanas, melhorando espontaneamente. Mas alguns casos podem evoluir para sinusite, pneumonia bacteriana, otites e prejudicar gravemente o quadro clínico de pacientes crônicos, asmáticos, hipertensos e com doença meningocócica. De modo geral, o diagnóstico bem-sucedido vai depender da atenção básica a sinais que indicam o agravamento do quadro clínico do paciente infectado, como observar se há febre persistente além de 3 dias ou recidiva após 48 horas, pressão baixa, concentração sérica de creatinina acima de 2 gramas por decilitro, exacerbação nos sintomas das doenças pré-existentes dos crônicos e nas crianças, aumento em sintomas gastrointestinais. Com o intuito de observar melhor como esse quadro clínico se dá na prática, descrevemos 2 casos clínicos. O do paciente RSN, com 27 anos de idade, procedente da cidade de Belo Horizonte, com sobrepeso, possivelmente de estilo de vida sedentário, foi infectado em um dos períodos epidemiológicos de 2009 pelo vírus H1N1. A evolução do seu quadro clínico foi característico para a síndrome respiratória aguda grave. Inicialmente, o diagnóstico por imagem antero-posterior do pulmão revelou opacidade no lobo inferior direito, com evolução para outras áreas do pulmão em 1 semana, acompanhada por insuficiência respiratória. Após 68 dias de internação, apresentou melhora do quadro clínico nas tomografias realizadas. O segundo caso clínico foi de uma criança de 1 ano e 6 meses, de Juazeiro do Norte, que teve febre persistente por 5 dias, nos quais foi administrado antibiótico, mas o quadro clínico evoluiu para dispneia seguida por insuficiência respiratória. Não reagindo a manobras de ressuscitação mecânica, foi a óbito por insuficiência respiratória aguda. Amostras de tecido pulmonar indicaram presença da variante H1N1 do vírus. A cidade desse caso está situada na região Nordeste, onde o influenza tem sido considerado uma endemia sazonal, cujo aumento expressivo de casos se dá nos períodos mais chuvosos entre os meses de abril e junho, em comparação com as demais regiões do país, que também vão apresentar esse padrão trimestral semelhante em outros períodos.
segundo dados de Sistema de Informação sobre Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que considera crianças menores de 2 anos pertencentes ao grupo de risco, juntamente com os sexagenários, as gestantes, os crônicos e os imunossuprimidos. Olá, meu nome é Giovanni Souza e hoje eu vou apresentar sobre estudos científicos atuais envolvendo a influenza. Eu vou falar de fatos curiosos e tratamentos experimentais. Então, uma pesquisa feita por pesquisadores do MIT pôde apresentar que é de fato difícil produzir vacinas que sejam eficazes contra vírus que sofrem mutações muito rapidamente. Vírus como influenza, HIV e SARS-CoV-2. Essas mutações muito rápidas são chamadas de fuga viral, que é quando ocorre o escape do sistema imunológico e dos anticorpos gerados pela vacina. Então, esses pesquisadores fizeram uso de uma modelagem computacional para compreender e correlacionar o escape viral com a linguagem viral. E a partir disso, eles viram que existem muitas seções proteicas que são propensas a sofrer mutação e existem seções proteicas que são pouco propensas a sofrer mutação. Eles fizeram essa pesquisa com o uso de cepas virais de influenza, HIV e SARS-CoV-2. Eles perceberam que, de fato, poderiam compreender mais por que essas seções muito propensas a sofrer mutação mutam tão facilmente. Dessa forma, poderia ser compreendido até que ponto esses vírus poderiam simplesmente mutar para realizar o escape do sistema imunológico. E a partir dessas seções que são pouco propensas a sofrer mutação, foram feitas mais pesquisas para compreender se elas poderiam se tornar bons alvos para novas vacinas. Eu vou falar sobre isso lá em tratamentos experimentais. A influenza sazonal está relacionada com a imunossenescência. A imunossenescência seria a baixa do sistema imunológico, que costuma ocorrer após o envelhecimento. É por isso que são fortalecidos cada vez mais programas de vacinação de pessoas acima dos 60 anos contra a influenza. E a partir disso, surge a necessidade de realizar mais pesquisas para compreender a eficácia e a funcionalidade dessa vacina, visto que essa vacina precisa atuar contra a imunossenescência, precisa ter uma boa diversidade no repertório contra essas cepas virais e também é feita a busca, de estratégias para melhorar a distribuição das células T e B a partir desses anticorpos promovidos pela vacina. Então, vou falar dos tratamentos experimentais. Um certo grupo fez uma pesquisa e viu sobre essas seções proteicas, que são pouco propensas a sofrer mutação. E, de fato, elas poderiam atuar como uma futura e utópica vacina universal. E eles reconheceram um grupo proteico que é assim, no caso o BNAbS, que em português significa anticorpos amplamente neutralizantes do HIV. E foi feito mais análise em 2 proteínas BNAbS. No caso são CR9114 e FI6V3. Essas 2 proteínas se ligam a uma região crítica da estrutura viral, se chama haste da hemaglutinina. Essa estrutura não sofre muita mutação e não varia muito de cepa para cepa, o que faz com que esse grupo proteico tenha uma ampla atividade contra diversas cepas de influenza que podem promover a gripe. A partir disso, foram feitas pesquisas para desenvolver uma futura vacina universal e, quem sabe, até um possível tratamento sorológico. Poderia ser uma terapia futura para tratar infecções mais graves da gripe. Mas ainda são feitas pesquisas, porque até que ponto os vírus da gripe podem sofrer mutação para escapar desse BNAbS não foi totalmente explorado. E era sobre isso que eu queria falar, gente. Aqui está a minha referência bibliográfica. Muito obrigado pela atenção.